Olá! Iniciamos a partir desta semana o programa Tribuna Livre, que pretende discutir os principais desafios a serem enfrentados pelos novos governantes depois das eleições, já no ano que vem. E um dos maiores problemas do Estado é o endividamento, que afeta não só Minas Gerais, mas todos os estados brasileiros. Quais as possibilidades de recuperação do equilíbrio fiscal, a regularização das despesas e a retomada de investimentos? Nossos convidados, economistas, analisam e propõem soluções. Para essa conversa estão conosco Eulália Alvarenga, economista e especialista em gestão pública, Cláudio Gontijo, economista, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e da Universidade Federal de São João del Rei. E ainda Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, também economista, editor-presidente da revista Mercado Comum. Minas Gerais vive hoje um quadro de esvaziamento econômico sem paralelo, com pouquíssima capacidade de atração de novos investimentos e perda de competitividade. Veja o que a imprensa traz sobre a crise financeira em Minas. O jornal Estadão fala sobre o caos financeiro que avança em Minas Gerais. A reportagem mostra a situação dos hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS e que dependem dos pagamentos do governo do estado. Em grave crise fiscal, Minas deve hoje cerca de R$1 bilhão a essas instituições. E a deterioração das finanças do estado não é de hoje. Faz 2 anos que os servidores recebem salários parcelados em até 3 vezes. E desde o começo deste ano, os estudantes vivem num vai e vem de aulas. Cada vez que o pagamento atrasa, mais do que o normal, os professores entram em greve. Bom, e com esses dados que a gente começa a nossa conversa, primeiro agradecendo também a presença dos senhores e esperando que a gente consiga explicar para o público a situação dessas dívidas e como que a gente encontra a solução. Eu queria começar com as mulheres, se os senhores me permitem, para a gente fazer uma rodada inicial, perguntando se a gente consegue resumir um pouquinho como é que a gente chegou nesse ponto de situação financeira, se foi influência da situação financeira do país como um todo, é culpa de governo, não é? O que você pode dizer, Eulália, sobre isso? Não sei se eu creio que meus colegas vão concordar comigo. Essa situação ela vem desde a década de 90, né? Uma situação que não foi resolvida. Ela começa o quê? Com aquele Estado que usou o déficit do Estado com ciranda financeira, com o overnight naquela época, com o plano real estabilizou-se, viu a crise que estava no Estado, com programas restritivos do FMI, na época do Fernando Henrique, vem a Lei 9596, que vai assumir a dívida dos Estados sob uma série de condicionantes. Essa dívida do Estado de Minas Gerais, para você ter uma ideia, em 98, quando foi assinada, era de 14 bilhões aproximadamente, incluindo o PROES, que era saneamento dos bancos, e a União vai assumir e vai ser tipo uma agiota em cima dos estados. Para você ter ideia, no início do governo Itamar Franco, né, não sei se acho que o Carlos Alberto participou, o Cláudio participou do governo, o Itamar quis estudar por que estava assumindo essa dívida nesse montante. Porque foi assinado em 98, mas começou a pagar no governo Itamar Franco. E essa dívida, ela é leonina, né? É 13% de receita corrente líquida na dívida do Estado, que assumiu os títulos do Tesouro Estadual, pagando 7,5% a juros capitalizados, né? E do PROES 6% ao ano, fora os 10% que foi privatização do patrimônio. E esse déficit vai se prolongar durante a dívida. Teve um período que houve crescimento econômico, mas depois ela se está nos governos anteriores também a esse. Então, essa parte passa primeiro para a gente discutir o federalismo brasileiro, se realmente nós somos uma federação. Então tá, ao longo do programa a gente ainda vai falar dessa questão do acerto de contas, a Assembleia até atuou bastante nessa questão dessa renegociação de dívida do Estado com a União, que pode dar um alívio aí para o cofre do governo. Concordam também que essa dívida não é culpa de governo A ou governo B, Cláudio? Não, a culpa da dívida é do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, antes de 1990, até 1994, a dívida do Estado era uma dívida relativamente reduzida em relação à receita líquida estadual. Acontece que o senhor Fernando Henrique Cardoso
colocou uma taxa de juros que, em média, durante seus 8 anos de governo, foi de 25% acima da inflação. Teve ano em que ela chegou a 60%. Então, a dívida pequena, que era pequena de Minas Gerais e de outros estados, ela explodiu. E aí, o senhor Fernando Henrique Cardoso chantageou os estados para que eles implementassem um acordo com a federação, que foi um acordo leonino, como muito bem falou a Eulália, e que foi prejudicial aos estados, principalmente o caso de Minas Gerais. Então, essa é histórico, assim, muito resumido, que houve e houve também endividamento externo no país durante os governos do Aécio Neves, da Anastasia e do Pinto Coelho, o que ainda agravou mais a situação da dívida pública do Estado de Minas Gerais. Bom, e está em renegociação. O Rio de Janeiro, por exemplo, renegociou dívidas com o governo federal, porque é um dos estados também que está passando pela mesma dificuldade, ou pior que Minas Gerais, né? O senhor consegue explicar para a gente que pontos dessa renegociação que pode melhorar o caixa, o fluxo de dinheiro para Minas Gerais? Olha, já houve uma certa renegociação anterior, no início dos novos governos, em que atenuou, em bom sentido, parte do ônus que incidia sobre a dívida de Minas Gerais. Basta dizer que houve uma economia, no caso de Minas Gerais, de algo em torno de quase 9 bilhões de reais. Mas isso não é suficiente, a gente tem que entender, eu vou retroceder um pouco mais na história, que o Cláudio está mencionando desde Fernando Henrique. Eu vou desde a época do Marcílio Marques Moreira, na tentativa de Fernando Collor de estabilizar a economia, a implantação de uma taxa de juros real das mais elevadas do mundo. Eu desconheço qualquer país do mundo que tenha sobrevivido ao longo de quase meio século com a prática de uma taxa de juros exorbitante e da condição como ela foi implementada. Olha, nos últimos 30, 33 anos, a estabilização de preços no Brasil virou uma obsessão. E ela se definiu como elemento prioritário na economia brasileira. A parte das questões importantes, como por exemplo a necessidade de crescimento da receita e principalmente da expansão econômica que não houve. Eu acho que da maneira como está, é basicamente insustentável. Eu concordo com a Eulália também em dizer que não se pode comprometer nem responsabilizar este ou aquele outro governo. É um processo. Enquanto a economia crescia, essa questão da dívida era até atenuada. Mas quando a economia cai e quando se restringe a questão, principalmente das receitas, ela se apresenta na violência como ela está. Além do mais, é o seguinte, a conta que se tem que fazer é que a receita não cresce. A receita não cresce, toda e qualquer despesa fica elevada. Eu já tinha um professor que dizia da seguinte maneira, quando o denominador é baixo, qualquer numerador se apresenta como alto. Isso significa dizer o seguinte, quando a receita é baixa, qualquer despesa fica alta. Minas Gerais apresenta um quadro da seguinte maneira. Presentemente, a dívida líquida consolidada alcança algo em torno de 105 bilhões de reais. Esse é o último número que eu vi. Desses 105 bilhões de reais, equivalem a aproximadamente 2 vezes a receita corrente líquida do estado de Minas Gerais. Olha, só de folha de pagamento, considerando ativos, inativos, pensionistas, terceirizados, isso já bloqueia 92%. Se nós considerarmos que então a dívida é 2 vezes a receita corrente e que só o serviço dessa dívida, ou seja, as amortizações e os juros equivalem a algo em torno de 11,5%, 12% ao ano, nós vamos ter praticamente 113% já comprometimento da receita corrente líquida. Não ainda bate fica a uma conta, outra né? pergunta. E ainda os recursos para custeio? E os recursos para investimento? Então, só essa conta, se fosse uma empresa, a gente afirmaria, só tem 2 soluções. Ou cortar a despesa, ou ampliar a receita. A ampliação da receita está condicionada dependente de uma variável chamada crescimento econômico.
E nas condições atuais, isso não vai ser alcançado. Que não depende só de Minas Gerais, depende do Brasil como um todo. Mas também você levar em conta, o caso Alberto, na Receita também, as renúncias fiscais que o Estado faz, que são assim, chegam a, segundo dados da Secretaria da Fazenda, são 12 bilhões. Eu creio que é maior, porque eles não têm controle dessas renúncias, assim, descabidas, sem nenhum controle. Mas a renúncia fiscal, em certa medida, ela tem que ter. Eu acho que faz parte, inclusive, da competitividade entre os estados. Pois é, eu queria que o Cláudio comentasse que isso também. tem que se colocar abertamente a discussão, inclusive, do que significa o termo de renúncia. Que foi renúncia? Por exemplo, uma empresa que não está estabelecida em Minas Gerais, que não está produzindo em Minas Gerais, se ela vem para Minas Gerais, você não pode renunciar àquilo que você não tem. Então, nesses casos, ainda mais em se tratando que é uma concessão de um benefício que vai alterar estruturalmente o quadro econômico de Minas Gerais, é natural que se conceda o benefício, mas não da forma como foi praticado no passado. De uma forma, eu diria, inclusive... Irresponsável. Irresponsável. Cláudio, concorda que essa questão... Porque o Estado, ele também se vê numa situação que ele tem que oferecer àquela empresa que vai gerar emprego, que vai gerar renda, algum benefício. Porque São Paulo faz, Rio de Janeiro faz, Espírito Santo faz. E aí, como é que faz? Isso é a chamada guerra fiscal entre os estados, né? Isso é um dos problemas graves do país. Isso não tem muita solução. Quer dizer, imagina um governador que queira atrair uma empresa para o estado e que ele tem que conceder algum benefício. E Minas senão, tem perdido investimentos. Exatamente. Então nós temos um problema grave. Agora, eu concordo o seguinte, o problema do Estado, no fundo, não tem solução a não ser que a receita cresça. Agora, o Estado está sobrecarregado com uma dívida que já foi paga há muito tempo. Verdade. Quer dizer, todos os estados brasileiros já pagaram essa dívida. Aliás, que a receita cresça sem majoração dos tributos. Sim, é isso. Simplesmente através da atividade econômica. Claro. Aumento de impostos em Minas Gerais é impossível de se conversar. Porque nós já chegamos, na maioria das vezes, no topo do limite constitucional. Não, e nós estamos numa situação em que multa virou receita fiscal. Tá certo? Nós temos a indústria dos radares nas rodovias, nas cidades. Por que você está colocando radares? É porque ele consegue... Não é para o pessoal não sofrer acidente, não é para ganhar dinheiro. O que eu coloco nas renúncias fiscais é porque elas são dadas indiscriminadamente, não há possibilidade de nenhuma análise que beneficie toda a população, e o Estado, para arrecadar, ele vai tributar muito aonde? Na energia, na comunicação e nos combustíveis. São receitas fáceis e que impactam toda a cadeia produtiva. Se aumenta, igual nós pagamos o ICMS mais alto da energia. Você quer ver a parte de combustíveis? Também das telecomunicações. Das comunicações. Então vai impactar em toda a cadeia. É só ver, eu estive em São Paulo mês passado, eu assustei com o preço de combustível lá. Quando aqui estava 4,69, 4,79, e 9 ainda, que eu não sei onde é esse 9, lá não chegava a 4. Quer dizer, isso é impacto... A mesma coisa acontece em relação à energia e nas telecomunicações. Em Goiás também tem uma tarifa de combustível bem menor que aqui. Então, quando você vê uma renúncia fiscal que não possibilita uma análise de impacto na economia, eu não sou contra a renúncia fiscal, desde que tenha uma análise que seja claro para a população o que está dando aquela renúncia, mas o que está tendo benefício para o Estado. O problema no Estado de Minas Gerais não é esse. Ele vai dando as renúncias sem nenhum impacto, sem nenhuma análise de impacto e que o cidadão não tem transparência dessa renúncia fiscal. Nem para o cidadão, nem para o Tribunal de Contas. É perfeita a sua colocação. A renúncia não pode trazer mais ônus para o Estado. Você tem que trazer retorno ao Estado. Tem que trazer retorno. E quando coloca, renuncia, mas começa a tributar energia, comunicação e combustível, ele vai impactar toda a cadeia e a população mais pobre, que ela também está consumindo energia. Sem falar da sonegação, né? Eu queria falar agora já das consequências dessa crise econômica que tem afetado setores importantes e vitais para a população de Minas Gerais. Crise na saúde, que é uma consequência desse endividamento. A gente já mostrou aqui no primeiro VT a situação dos hospitais filantrópicos. Tem também agora uma última notícia, que é um anúncio da Prefeitura de Belo Horizonte, que anunciou um aporte para tentar salvar o Sofia Feldman, que é uma maternidade de referência de gravidez de risco aqui em Minas Gerais. Tem também a situação dos hospitais no interior de Minas, veja só. Notícia de junho do portal UAI traz que o atraso nos repasses e crise deixam saúde pública à beira do colapso no interior do estado. Com pelo menos R$1 bilhão do governo em atraso, os municípios enfrentam dificuldades para o pagamento de médicos, fornecedores e prestadores de serviços. Estão demitindo para enxugar o quadro de funcionários e reduzir gastos com folha de pessoal.
Também suspenderam cirurgias, exames e consultas eletivas e até paralisaram programas e atendimentos para manter funcionando a urgência e emergência. Um dos exemplos citados na reportagem é Francisco Sá, no norte do estado, que acumula uma fila de 700 pedidos de ultrassom, mais de 120 de ressonância magnética e tomografias e 300 consultas de ortopedia em espera. Pois é, olha que situação, né? Real, assim, o Jornal Estado de Minas trouxe e é isso que a gente vê todos os dias na televisão e na imprensa no geral. Cláudio, dá para a gente fazer uma análise dessa situação na saúde? Em que ponto que é má gestão do dinheiro público? Em que ponto é falta de dinheiro mesmo ou é o dinheiro que chega e as pessoas não sabem administrar aquele dinheiro? Olha, é claro que nós temos um problema de gestão, mas esse problema tem sido menor em relação aos outros. Quer dizer, quando se falta recurso, não há gestão que torne pode ser até economista, eficiente, né? Igual você. Aliás, o que está sendo, essa reportagem, mostra muito bem o que os hospitais estão fazendo. Estão cortando aqueles procedimentos que são caros, não é? Que são muito caros, porque o atendimento no dia a dia, mal ou bem, ele tem continuado. E continua. O que nós precisamos lembrar é o seguinte: não se corta gasto público. Dificilmente se corta gasto público sem afetar a prestação de serviço público. E isso é o dilema que nós estamos enfrentando. Não há recurso, então o que nós vamos fazer? Esse é um grande problema. Realmente, o problema brasileiro, isso não é um problema de Minas Gerais, é um problema de todos os estados. A União agrava esse problema na medida em que ela tem uma política de dívida pública que é absurda. Aliás, a política brasileira é toda absurda, né? Nós, por exemplo, o grande gasto financeiro, o grande gasto dos estados, dos municípios e da União é um gasto financeiro para pagar juros de dívida. E você cria uma lei de responsabilidade fiscal que deixou essa área fora da denominada responsabilidade. Então você corta serviço público para manter o superávit primário, que virou uma espécie de buraco negro que está engolindo o Estado brasileiro, está engolindo as finanças públicas. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós não temos como o país está em crise, porque também perdeu o rumo, nós estamos um país que está caminhando para o terceiro mundo. Vamos lembrar que em 1985, o PIB do Brasil era 129% do PIB da China, hoje é 25%. Nós tínhamos aqui o maior parque industrial, depois do JK, do terceiro mundo. Hoje nós estamos... Tá certo? Então é isso que está acontecendo com o país. Nós estamos colhendo o fruto de um modelo econômico que não funciona. Agora, isso não adianta, porque não é algo próximo ao governador de Minas Gerais que vai resolver esse problema. É verdade. Correto? É claro que ele pode criar um discurso nesse sentido, um discurso da retomada do desenvolvimento, que, aliás, não está no discurso de nenhum dos candidatos da presidente da República. Tá certo? Verdade. Pode falar, Desculpa. Não, por favor. Aí, Cláudio, eu concordo plenamente com o Cláudio. O sistema nosso é totalmente econômico, totalmente equivocado. O Estado de Minas Gerais não é uma ilha, ele está inserido nisso. O problema da saúde em Minas, o problema mais sério que eu acho, que os governadores vêm com discurso, mas o Estado tem de aplicar 12% na saúde. E nenhum desses governadores, nem esse nem os anteriores, aplicaram 12% na saúde. Porque nesse 12% eles colocam também despesa com saneamento, para cumprir o 12%. Tem inclusive despesa com fardamento de pessoal. Mas o que acontece com esses 12%? É 12% sobre a receita tributária. Independente de qualquer coisa, se a crise econômica se ela não está arrecadando 100, só para o telespectador leigo entender, se ele está arrecadando 100, ele teria de pagar, destinar 12 para a saúde. Se ele estiver arrecadando 80, ele teria destinar 12% dos 80 para a saúde. Mas nem isso ele faz. Minas não cumpre o mínimo constitucional há muito tempo. Eulália, mas eu acho que nós temos um princípio que não é constitucional, está começando a ser introduzido no Brasil, que é o princípio da razonabilidade. O problema é o seguinte, né? Por exemplo, eu participei do governo Itamar Franco em Minas Gerais. E nós fazíamos uma conta muito simples. Quando nós somávamos todos os compromissos constitucionais, mais folha de pagamento, mais o pagamento da dívida da União,
Aquelas coisas que eram fechava. imprescindíveis davam 103% da arrecadação. Então não tem jeito. Não fecha. Então a gente não pode reclamar de um governador porque não está cumprindo a norma constitucional. Não compra porque não tem dinheiro. E aí o que você vai fazer? Inventar dinheiro? Mas tem gasto para publicidade. Não, exatamente. Mas tem gasto para contratar consultorias altas. Pois então, mas vamos isso passar. não tem acontecido no governo atual. Em relação às administrações passadas, né? Isso houve uma redução enorme no gasto de produtividade. E nós não estamos construindo um elefante branco como o centro administrativo, outra coisa. que foi um absurdo, né? Em vez de usar o dinheiro para pagar a dívida, não a dívida da União, naquela época a dívida com maior encargo era a dívida da CEMIG. Que pagou com Então, externos. pois mas já Vamos botar isso podia ter sido feito em vez de jogar o dinheiro, né, do royalty do Nióbio na construção de um elefante E no Minas Arena, né? Carlos, concorda que aí a gente já entrou nessa seara da administração de cada governo, das escolhas que cada governo faz naquele momento? Eu acho que a questão em si, como dívida, ela não pode ser condenada, ela tem que ser vista o que causou, principalmente, esse volume que tem hoje, como o Cláudio está mencionando, cidade administrativa e outras coisas mais. No meu entendimento, a dívida pública, ela só se justifica para novos investimentos e investimentos que possam trazer benefícios para o Estado. E essa assertiva minha, ela se aplica tanto aos governos municipais, estaduais ou federal. Já tinha um ministro da Fazenda, o Mário Henrique Simons, que já naquela época, 30, 40 anos atrás, 50 anos, afirmava que a dívida pública é para não se pagar. Enrola-se, rola-se e não paga. O volume da dívida brasileira, principalmente também dos estados e dos municípios, origina, em primeiro lugar, para cobrir despesas de custeio. E, em boa medida, em função dos juros cavalares que foram aplicados nos últimos 30 anos. Vocês já colocaram isso. Isto é incontornável. No caso específico de Minas Gerais, que detém uma das maiores dívidas junto à União, o que aconteceu durante esse período que vem, principalmente desde 1998, quando aconteceu a renegociação e ainda o PROER dos bancos estaduais, uma taxa de juros absurdamente elevada em que se retirou recursos do Estado em benefício da União, aplicando-se principalmente a Minas Gerais uma taxa de juros de 7,5% mais IGPDI, depois de Minas ter feito o seu exercício de casa, privatizando bancos, transferindo o controle da CASENG, da SEASA para o governo federal, etc, etc. Eu chamo isso aí uma questão de dosimetria absurdamente elevada, que culminou com a situação atual. Okay. Eu acho que essa questão que os governadores, e principalmente o de Minas Gerais, vai receber, é a questão que merecerá a atenção maior do novo governante de Minas Gerais. A gente pede a permissão para os nossos convidados para fazer um rápido intervalo e voltamos já analisando as soluções para o endividamento de Minas Gerais. Até já.